Olá, pessoal, muito boa noite. Para mim é um prazer iniciar essa semana, mais uma semana que estamos aí na nossa luta diária e poder abordar com vocês aqui um tema extremamente importante que, que está em discussão lá na Assembleia Legislativa, mas que vai mexer significativamente na vida de todos os gaúchos e gaúchas que estão nos acompanhando. O governo Eduardo Leite fez uma proposta de reforma tributária. E então nós queremos poder levar essa informação para você, o que será de fato modificado, o que vem por aí, e o que nós podemos esperar, nós enquanto contribuintes, enquanto cidadãos. Quem vai pagar essa conta? Então, por isso eu fiz um convite para o deputado estadual Giuseppe Riesgo, que é deputado estadual do Novo, que vem fazendo um trabalho muito forte em cima dessa bandeira. E nós queremos aproveitar esse momento de diálogo, de oportunidade de levar informações úteis para vocês. Como vocês estão nos acompanhando já há alguns dias, semanalmente estamos recebendo diversos convidados para aqui abordar assuntos e temas importantes do nosso dia a dia. Então, hoje é um prazer poder receber aqui comigo o deputado estadual Giuseppe Riesgo. E faço um convite também para quem ainda não curtiu a página, que curta. Quem gostaria de participar conosco, comente, deixe seu recado, tire suas dúvidas. E quem puder também compartilhar para que nós possamos levar essa informação ao maior número de pessoas possível. Então, estaremos agora recebendo o nosso amigo, deputado Giuseppe Riesgo. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Eu quero te agradecer enormemente pela tua presença. Eu que tive a oportunidade de lhe conhecer numa palestra também do outro tema muito importante, que foi a substituição tributária durante a Indumóveis aqui em Santa Rosa. Então, por favor, deixe sua mensagem de boas-vindas aí para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo sobre a reforma tributária do Rio Grande do Sul. Muito bom. Obrigado, Rafael, pelo convite. Prazer poder falar sobre esse tema. Reforma tributária é algo que eu gosto de tratar. Tributação, de forma geral, é um tema que me interessa bastante. Nesse momento ainda do Móveis, uma vez que eu estive em Santa Rosa ano passado, se eu não me engano, o tema em questão era a substituição tributária, uma forma de cobrança do ICMS, onde o governo do estado estava fazendo uma malandragem para poder cobrar uma taxinha extra de ICMS, e a gente conseguiu, depois de muita briga, muitas conversas aí com a Secretaria da Fazenda, a gente conseguiu uma solução de meio termo. Não vou dizer que foi uma grande alteração, não vou dizer que era aquilo que a gente almejava, mas foi alguma coisa, né? Já melhorou bastante. Digamos que 90% a gente conseguiu consertar naquele dia. Então, fico muito feliz aí pelo convite, estou à disposição para conversar sobre a reforma tributária. Pessoal, para quem não conhece, então, Giuseppe Riesgo é deputado estadual pelo Partido Novo, primeiro mandato, gaúcho lá de Santa Maria, advogado, empreendedor, e está hoje tendo essa oportunidade de poder dialogar conosco aí. Giuseppe, antes de nós entrar na reforma propriamente dita do governo do Estado do Rio Grande do Sul, qual que é a importância de nós termos uma reforma tributária nesse momento, principalmente nesse amaranhado de questões burocráticas, questões tributárias que a gente tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul? E como é que tu vê essa questão de importância de nós poder ter um trabalho mais sério sem onerar a população? Bom, eu acredito que é importante a gente desburocratizar e simplificar a forma de pagar imposto no Brasil de forma geral, tá? E aqui eu não falo de uma reforma tributária no Estado, aqui eu falo que é preciso fazer uma alteração na forma de pagar impostos no Brasil. E para isso é necessário fazer uma alteração completa, principalmente no imposto mais complexo de todos, e nos impostos mais complexos de todos, que, ao meu ver, é o ICMS, e aqueles que incomodam um monte, que é o PIS e o COFINS, que torram o saco de todo empreendedor, os impostos sobre, os tributos sobre a folha de pagamento, enfim, tem um monte de coisa que tem que ser alterada aí, e no meu entender, só assim para o Brasil conseguir destravar um pouco, porque a gente tem uma estrutura muito mal pensada, muito mal montada, muito mal estruturada, faz a gente perder competitividade com mercados internacionais, que é o chamado custo Brasil, né? O grande problema do Brasil é a burocracia e a dificuldade, e isso só pode ser feito com uma reforma tributária que altere profundamente a estrutura dos impostos do Brasil, e isso, no meu entender, em tese, em partes, consegue ser alterado com algumas reformas que estão tramitando lá na Câmara Federal.
Então, assim, a reforma tributária em si é essencial, é fundamental, mas é que essa reforma tributária gaúcha, depois eu vou aprofundar um pouco mais, mas não dá para se dizer que é uma reforma tudo isso que está sendo proposto. Isso é uma ideia que surfa nessa onda de necessidade de reforma tributária e tenta propor alguma coisa que não é uma reforma tributária, chamando desse nome para poder ter um marketing bom, ter uma propaganda boa, que na verdade não é o que está acontecendo. Então, assim, é necessário sim uma alteração tributária profunda no Brasil, mas isso eu digo no Brasil inteiro, não só no Rio Grande do Sul. Não, a gente reconhece que o movimento, o momento está muito importante porque as pessoas, os empreendedores e nós, enquanto também quer poder clarear e simplificar muitas pessoas. Mas o que nós estamos notando, né, está principalmente nesse debate aqui do Rio Grande do Sul, que não venha bem ser alguma reforma, e sim alguma questão de poder maquiar um pouco a questão tributária. O que nós podemos esperar dessa reforma tributária, se assim podemos chamar de reforma tributária do Rio Grande do Sul, principalmente no momento que a gente passa aí de superação pós-pandemia, onde que inúmeras empresas estão fechando, inúmeras pessoas perdendo seus empregos. O que nós podemos esperar desse projeto, dessa proposta apresentada pelo governo Eduardo Leite? Vamos lá, né, Rafael? A gente tem que separar bem aqui o que a gente está falando. Existem 3 propostas, na verdade, de reforma tributária que estão tramitando no Congresso Nacional, lá em Brasília. A PEC 45, o PEC 110, a proposta que veio agora do Paulo Guedes para fazer uma alteração tributária nacional. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui da proposta de reforma tributária proposta pelo Eduardo Leite. São 2 coisas diferentes e bem diferentes. O que acontece, né? O Rio Grande do Sul, desde 2015 não, desde 1970, 1980, o Rio Grande do Sul vem gastando mais do que arrecada. E ao longo do tempo, quando o Estado gasta muito mais do que arrecada, ele começa a ter problemas financeiros. E não é surpresa para ninguém que o Rio Grande do Sul passa por dificuldades financeiras e não é de hoje. Inclusive, durante o governo Sartori, se tentou fazer muitas medidas de redução de gastos e algumas outras que o governo Sartori fez de aumento de arrecadação. Qual foi uma delas? O governador Sartori, em 2015, enviou para a Assembleia Legislativa, e todo mundo lembra disso, um projeto de aumento de impostos temporariamente, uma majoração de alíquotas temporárias, ou seja, um aumento do ICMS que era para ser temporário, era para durar até o final de 2018. E lá, naquela oportunidade, ele aumentou o ICMS, o imposto, né, sobre a gasolina, sobre a energia elétrica, sobre telecomunicações, ou seja, a conta de internet, conta de telefones, coisas assim, e sobre a alíquota modal, a alíquota base, que serve para todos os outros itens de consumo que a gente compra no mercado. Aquilo era para acabar no final de 2018, para o governo arrecadar um pouco mais de dinheiro, para ele poder ajustar as contas e poder reduzir as despesas e colocar o Estado em ordem. Na eleição de 2018, a gente lembra muito bem, foi um dos temas centrais do debate, que era se ia manter esse aumento de imposto por mais algum tempo ou se ia deixar acabar, ia deixar reduzir e voltar ao normal no final de 2018. O vencedor da eleição, Eduardo Leite, ele disse que precisava de 2 anos desse imposto elevado por mais um tempo para arrumar a casa e aí poder fazer as reformas necessárias e o Estado voltar para o trilho e a partir de 2021 ele poder deixar esses impostos voltarem ao normal. O que aconteceu? O senhor Eduardo Leite, assim como ele prometeu colocar o salário do funcionalismo em dia e não conseguiu, ele percebeu que essa promessa não procedia, ele não conseguiria colocar a casa em ordem só com 2 anos de alíquotas majoradas. Então, qual foi a grande sacada dele, a grande ideia? Ele enviou agora um projeto chamando de reforma tributária, onde ele tenta manter os níveis de arrecadação do Estado, ou seja, ele pensa só na linha do governo. O governo vai tentar manter os seus níveis de arrecadação e a população foi enganada mais uma vez. Então, quer dizer que era dito para nós que era temporário, depois foi dito para nós que precisava de só mais 2 anos, e aí veio uma proposta chamada de reforma tributária, que na verdade é uma proposta cheia de expressões publicitárias ali, cheia de marketing, cheia de palavras bonitas, de formas de se colocar, que na verdade criam uma névoa, criam uma cortina de fumaça sobre a verdadeira intenção disso tudo, que é manter o nível de impostos no nível que era para ser temporário. Então ele consolida, ele cristaliza, ele torna permanente um aumento de impostos que era temporário. Claro, ele deixa reduzir esses impostos que iam reduzir automaticamente, a gasolina, a energia elétrica, etc., ele deixa cair, mas ele aumenta em um monte de outras partes, e ali ele aumenta pesado. Aumenta imposto na carne, aumenta no arroz, aumenta no feijão, aumenta no gás de cozinha, aumenta na erva mate, aumenta no ovo, aumenta no pão, aumenta em tudo da cesta básica praticamente, e aumenta o IPVA e aumenta o ITCD.
Então, assim, é uma grande cortina de fumaça, uma grande forma de tentar mascarar que o governo quer tornar permanente esse aumento de impostos, que era para ser temporário, e aí, surfando nessa onda da reforma tributária nacional, surfando nessa onda de que é algo que a gente quer, simplificação, desburocratização, modernização, reforma tributária, ele apelida, ele chama de reforma tributária estadual, que na verdade não é uma reforma tributária, é só um grande pacotão de aumento de impostos, uma ou outra coisinha que ele diz que simplifica e tal, para tentar esconder a real intenção, que é tornar permanente esse aumento de impostos que era para ser temporário. O que a gente também tem que deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando que a lei que foi aprovada em 2018, entrou em vigência em 2019, o prazo temporal dela é agora dezembro de 2020. Então, automaticamente, com reforma ou sem, acontecerá a redução. Mas o que está acontecendo e está se propagando para as pessoas é que vai ser, graças à reforma, serão diminuídas as alíquotas, como você falou, da gasolina, etc., e serão compensadas em outra. Então, na verdade, a gente tem que deixar claro que não, isso, independentemente de reforma, vai acontecer, porque a lei foi aprovada num certo período, que foi para 2 anos, conforme foi proposto por ele. E esse é um problema grande, Rafael, deixa eu te interromper esse ponto, esse é um problema muito grande, porque o governo do estado, ele faz a propaganda da reforma considerando o todo. Ele pega aquilo que vai cair automaticamente, já está previsto, a lei já está aprovada, já está na lei, em dezembro de 2020 vai cair, então em janeiro do ano que vem a gasolina vai ser reduzido o imposto, a energia elétrica vai ser reduzido o imposto, ele pega tudo isso e diz que tudo isso faz parte da reforma tributária, o que é uma grande mentira. A reforma tributária é a parte do aumento. A parte da redução é a parte que vai acontecer automaticamente, independente da reforma. Por isso que eu critico muito esse marketing que o governo faz, porque eu considero desleal e eu considero bem desonesto o governo dizer que é a reforma que vai reduzir impostos. Não é a reforma que vai reduzir impostos. Eles vão reduzir porque eles já estão previstos, já está programado, já está pronto, já está aprovada a lei. E o governo vai lá e aumenta no outro lado. E aí, o que ele faz? Ele faz um cálculo. Vai se reduzir os impostos na gasolina, na energia elétrica, etc. E isso vai fazer com que o governo perca 2 bilhões e 800 milhões em arrecadação, mas o governo vai aumentar 2 bilhões e 800 milhões lá no outro lado. Então, vejam bem, não vai aumentar nada, vai só se manter a mesma coisa. O que é mentira. A redução está programada já. Então, o governo só quer enfiar esse aumento escondido aí e quer inventar para a gente que só mantém a arrecadação. Na verdade, ele torna permanente um aumento que era para ser temporário. Esse é o problema. Deputado, a gente também falando, vamos misturando um pouco alguns assuntos, mas que é importante para o governo também pensar uma questão de redução da carga tributária, tu precisa também conter as despesas públicas. E acho que eu queria ver a sua opinião, você que está mais no dia a dia lá nessa relação com o executivo. O governador tem dado uma atenção para essa questão, e como você comentou antes, é uma questão histórica ao Rio Grande do Sul arrecadar muito mais que gastar muito mais que arrecadação, exceto, se eu não me falha a memória, o governador Edo Cruz, que teve um trabalho de gestão fiscal que deu superávit também em 3 anos de gestão. Tem como se falar nesse momento em reduzir sem ter esse controle, alguma coisa nesse sentido? Sim, olha só, bom esse dado que tu trouxe da IEDA. Eu tenho os dados dos últimos 50 anos. De 1970 até 2020, em 6 anos só, o Rio Grande do Sul gastou menos do que arrecadou. Tá? Em 6 anos, de 50 anos, o Rio Grande do Sul teve superávit, ou seja, ele gastou menos do que ele arrecadou. Nos outros 44 anos, a gente gastou mais. A gente sempre ficou no vermelho, sempre ficou na despesa. Desses 6 anos, só 2 foram por receitas ordinárias. O que isso quer dizer? Só 2 anos foram sem ter que vender alguma coisa, sem um dinheiro que entrou que não estava sendo esperado. Dois dos 50 anos. Então, o Estado está nessa onda de aumento de gasto, aumento de despesa, que virou uma bola de neve. Olha esse outro número. De 2015, que era o ano que nos prometeram que ia ser aumentado o imposto para o governo ajustar as contas e depois voltar ao normal, de 2015 até 2019, esse aumento de impostos proporcionou para o governo um aumento de arrecadação de 4,7%. Guarda esse número. 4,7% foi o que o governo arrecadou a mais. Nesse mesmo período, que era para o governo reduzir a despesa aumentou 11%. Aumentou o dobro. Aumentou o dobro. Então, olha só como é que funciona o governo. Ele, ao longo dos anos, ele vai sempre aumentando as suas despesas e aí ele percebe que não vai conseguir fazer frente a elas, não vai conseguir pagar as suas contas, e ele vai lá e faz o quê? Mete a mão no bolso da população, vai lá e aumenta o imposto. E aí, o que acontece, né? A única solução para isso é a gente barrar esse aumento de despesa do governo. É a única solução, não tem como. A gente não pode se enganar
achando que o governo primeiro aumenta imposto e depois aumenta a despesa porque tem dinheiro sobrando. Não, é o contrário. O governo primeiro aumenta a despesa e aumenta muito a despesa, e aí quando ele está com a corda no pescoço, ele vai lá e aumenta o imposto. E tem uma fala de um economista americano, Milton Friedman, ele diz que não existe nada mais permanente do que uma política temporária de governo. Não existe nada mais permanente do que uma política temporária de governo. O que isso quer dizer? É exatamente o que a gente está vivendo agora. O governo veio com aumento de imposto, falou que era temporário, muitas pessoas falaram, tudo bem, é temporário, até 2018 só, não tem problema, a gente ajeita, dá essa ajuda para o governo, faz esse sacrifício, o governo faz a parte dele, a gente consegue sair dessa, nós gaúchos vamos fazer o Estado voltar ao normal. Em 2018 o governo vai lá e fala, pera lá, não deu certo, a gente não conseguiu reduzir as nossas despesas, vamos ter que aumentar. Mais 2 aninhos, só mais 2 aninhos já tá tudo certo. Aí passa os 2 anos e o governo, e eu não falo do Eduardo Leite, eu falo do governo, o governo vem e manda um projeto que torna permanente esse aumento de impostos. Então, assim, a única solução para a gente sair desse buraco é a gente reduzir a nossa despesa. Não tem outra solução, não tem outra alternativa. E um problema que eu critico muito do governo Eduardo Leite é que é o seguinte, ele trouxe algumas reformas, ele fez algumas reformas, de fato ele fez algumas reformas e são importantes. Só que assim, as reformas ficaram a desejar, deixou a desejar. Exemplo, propôs 3 privatizações, tá? Da CE, da Sulgás, da CRM, lá em março de 2019. A gente aprovou essas privatizações lá em março de 2019. A gente está em agosto de 2020 e nada por enquanto. Essas empresas ainda são públicas. Ele veio com uma proposta de reforma administrativa, que é economizar 25 bilhões em 10 anos. E eu bati palmas para isso. Eu falei, muito bom, 25 bilhões em 10 anos, isso é ótimo. Aí o próprio governo desidratou essa reforma e o governo conseguiu aprovar 17 bilhões em 10 anos. 18 bilhões em 10 anos, desculpa. Ele deixou 7 bilhões na mesa. Ele deixou de arrecadar 7 bilhões de reais em 10 anos. Isso dá mais ou menos, a grosso modo, 700 milhões de reais em 10 anos, que é justamente o que ele quer arrecadar aumentando o IPVA, que a gente não entrou ainda nesse tema. Então, o governo, ele deixa de fazer algumas economias, ele deixa, semana passada, a gente aprovou, com o meu voto contrário, mas a gente aprovou um plano de carreira novo para o Ministério Público que aumenta as despesas em 9 milhões por ano. Então, o governo tem, deixando aumentos pequenininhos de despesa aqui e ali, vai aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho, quando a gente vê, o rombo é gigantesco. Então, assim, a única solução para isso é a gente botar o pé no freio e falar para a administração pública que chega de gastar tanto, chega de aumentar seus gastos e chega de jogar conta para a população. É isso que o governo não está querendo fazer. Ele reduziu pouco as despesas, e, ao meu ver, ele tem muito mais para onde ir. Ele não enviou a PEC do 12º, por exemplo. Ele não enviou a reforma dos militares. Desculpa. Não, eu até ia querer comentar contigo a questão da PEC do 12º, que também é outra questão que... Não enviou. Não avanço, né, Tia? Então... Não enviou a PEC do 12º, que é... Não? O governador não quer enviar. Ele não quer enviar a PEC do 12º, porque ele sabe que isso vai gerar um certo conflito entre os outros poderes. O Ministério Público vai ficar brabo, o Judiciário vai ficar brabo, o Legislativo vai ficar brabo. Então ele não quer enviar, entende? Só que assim, quando é para bater de frente com esses poderes, aí ele não quer. Mas quando é para jogar contra a população, ele está tranquilo. E está tranquilo em dizer que a reforma não aumenta impostos. Peraí, por que a pressa, então? Porque, olha como é que a gente está agora, né? E um assunto de extrema urgência, de extrema importância que ele traz. Você não está em regime de urgência o projeto aqui, né? É isso que eu estou dizendo, entende? Porque tem uma regra do direito tributário, tem uma regra de alterações em impostos, que é a noventena, né? Então, não se pode aumentar um imposto hoje e começar a cobrar ele amanhã já, porque até seria ruim, seria uma loucura isso, né? Então, se um imposto é aumentado hoje, ele precisa de 90 dias para poder valer. E no caso do ICMS, do IPVA, se eu não me engano, também precisa cumprir a anterioridade, ou seja, ele tem que ser aprovado um ano antes. Então, o governo tem o prazo de aprovar uma alteração que aumente impostos até o final de setembro desse ano, para poder valer ano que vem. Por isso a pressa dele. E aí ele tá nem aí, porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma situação onde as pessoas querem mais manter seus empregos e suas empresas do que ficar debatendo se vai ter aumento de imposto ou não. A Assembleia Legislativa com atividades online, e será que é momento de debater uma reforma tributária tão profunda como essa, ainda mais com regime de urgência, que obriga que o projeto seja votado em 30 dias? Não sei não, né? Não, é complicado. E acho que ali também a questão das despesas, né? O Tarso Genro, na época, também aprovou inúmeros aumentos de planos e acabou repassando para o Sartori pagar essa conta, né? E criando aumento, criando despesas sem ter caixa, né? Também acho que é uma questão que, infelizmente, os governos acabam não pensando a longo prazo, não se tem um planejamento e que
gera todo um descompasso fiscal, financeiro, e que hoje estamos aí pagando essa conta, né, deputado? É isso aí. E tem alguns problemas da administração pública que eu admito que eles são muito difíceis, que muitos dos gastos não são elegíveis, não são eletivos, ou seja, não é uma escolha do governante aquele gasto. Tem muitos gastos ali que é travado, ele tem que pagar. E a única maneira de melhorar e de facilitar e de dar uma aliviada é com reformas que precisam passar por lei, precisa passar pela Assembleia Legislativa. Não é o governador simplesmente chega lá e fala, ó, vou reduzir esses gastos aqui, exceto as despesas eletivas, que esse governo mesmo também não reduziu. A gente está no primeiro semestre de 2020 e reduziu quase nada em comparação ao ano passado. Nominalmente, quer dizer, o valor em si até aumentou um pouquinho, só que a gente tem que descontar a inflação, aquela coisa toda. Então o governo não está fazendo tudo possível para reduzir seus gastos. Não está fazendo. Deputado, antes de nós entrar um pouco mais a fundo na questão da reforma, o que tu vê de positivo dentro dos projetos de lei, nesses projetos que estão em tramitação? Tem alguma questão que venha de fato a melhorar, a simplificar algum procedimento? Hoje nós temos aí 5 alíquotas de ICMS. Ele tem alguma coisa nesse sentido que possa facilitar um pouco o dia a dia? Tem algumas pequenas coisas que dá para salvar, digamos assim, tá? Só que o benefício que elas trazem não chega nem perto do todo do todo. É como se não vou fazer uma comparação aqui porque pode ficar desproporcional, mas é muito grande o custo que essa reforma traz e muito pequeno o benefício que ela devolve. Um exemplo que o pessoal cobra há bastante tempo, mas que eu vou dar uma desenvolvida sobre isso, é o fim do diferencial de alíquota. O que isso quer dizer? Empresas que... Conhecido, né? Imposto de fronteira, o imposto de fronteira, ou a DIFA, o DIFAL, o pessoal chama. Que é aquele imposto que as empresas têm que pagar quando trazem um produto de fora do Rio Grande do Sul, tem que pagar a diferença da alíquota do ICMS daqui para o ICMS de lá. Isso para empresas que estão no lucro real, lucro presumido, empresas que são maiores, não é um problema tão grande, porque ela consegue reaver o valor, ela consegue usar o crédito. Agora, empresas que são do Simples, que faturam aí até 4 milhões e 800 a nível federal e 13,600 no estado, elas não conseguem se creditar daquilo, e aquilo é um custo a mais. Então, em resumo, é um imposto que incomoda empresas pequenas, tá? E essas empresas pequenas, elas querem que esse imposto não seja cobrado mais, e aí o governo acenou com essa possibilidade, ele inseriu, né, ao menos na apresentação da reforma, ele inseriu que ia acabar com isso aí. O problema disso, e é algo bom, ao meu ver é algo bom, o problema disso é, primeiro, já está em debate no STF, inclusive foi decidido pelo STF que esse imposto é inconstitucional, então, independente se está na reforma ou não está na reforma, o STF vai acabar com isso. E o segundo problema é que o texto da reforma não inseria tudo aquilo que estava na apresentação do governo. E é mais um dos motivos para a gente ficar cético, porque o governo apresenta coisas bonitas e pomposas e maquiadas e super bem apresentáveis no PDF, no PowerPoint da apresentação, mas na hora do texto ali tá mais ou menos, não tá perfeito ainda, a gente não sabe se é erro de escrita, se é alguma desatenção, a gente não quer também prever má fé do governo, a gente está esperando que eles tenham boa fé em tudo aquilo que eles propõem, mas assim, no texto não estava bem aquilo. Esse é um ponto que é positivo, tá? Outro ponto que é positivo é o ponto da questão do creditamento de compra de itens de capital. Tipo assim, uma fábrica, uma empresa compra uma máquina nova para produzir mais itens, né? O ICMS dessa compra ele pode ser devolvido para aquela empresa, ele pode voltar como crédito para aquela empresa. Hoje demora 48 meses para tu poder pegar esse valor de volta se tu compra a máquina de fora do estado, ou 24 meses se tu compra a máquina do estado. O governo propõe que isso possa ser creditado no mês seguinte. Então, se eu compro uma máquina hoje que custa 100 mil reais e 18% é ICMS, na regra atual, eu demoro 48 meses para receber esses 18 mil do ICMS de volta. O governo propõe que eu consiga pegar de volta mês que vem. Isso é algo muito bom da reforma. O grande problema disso tudo é que precisa de autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS. Então, e a decisão tem que ser unânime. E esse conselho é formado por todos os secretários da Fazenda do país e tal. Então, muitos advogados tributaristas, e eu não sou tributarista, mas eu me incluo nesse grupo, é cético, porque acha que é muito difícil disso ser aprovado no CONFAS. Então, não tem como o governo acenar com uma possibilidade, algo bom, e dizer, não, mas espera lá, tem que ser aprovado lá no CONFAS. Aí é difícil, né? Depois acaba, nós propusemos, mas o CONFAS negou, né? Então acaba criando uma artimanha futura aí para. Mas principalmente nessa questão das microempresas,
do bloco do Imposto em Fronteira. De um outro lado, vem uma questão que é muito séria, e com muita preocupação, que é a alteração no Simples Gaúcho. Hoje, aí, quem fatura até R$ 360 mil, aí está coberto pelo Simples, em torno de 200 mil empresas, e com a reforma, eles vão cortar em 50% do faturamento. Então, nós teremos aí diversas empresas que sairão do Simples. Acho que é uma questão muito prejudicial para os pequenos comerciantes. E hoje, aqui, pelo menos na nossa região, é muito forte. A gente tem dados também do próprio Sebrae aí que o papel, a importância que as microempresas têm tanto no Estado como no país. Então, vem uma medida aí, de fato, para prejudicar e muito. Tu tens Isso é alguma bem estimativa o preocupante. que aumentaria a alíquota dessas microempresas em passando a Tenho, reforma? eu tenho a tabela, até se tu me der um minutinho eu consigo encontrar ela aqui, mas o fato é o seguinte, tá? Enquanto eu procuro, eu vou falando. Uma demanda bem grande do setor produtivo ao longo dos últimos anos, que já foi trazida para mim diversas vezes, eu estava pronto para levar isso adiante, era o aumento do limite do faturamento do Simples Gaúcho, tá? Porque hoje a gente tem uma disparidade. O Simples Nacional, ele é para empresas que faturam até 4,8 milhões. Tá? Então, se eu faturo até 4 milhões e 800 mil, eu posso ser do Simples Nacional. E o Simples Gaúcho, ele ficou para trás. O Simples Gaúcho é para empresas que faturam até no máximo 3 milhões e 600 mil. Isso eu digo por ano, tá? Ambos eu digo por ano. Então, assim, se uma empresa fatura 3 milhões e 800 mil reais num ano, ela pode estar dentro do Simples Nacional, mas ela fica fora do Simples Gaúcho. Então, muito do que se pedia era que equiparasse o Simples Gaúcho ao Simples Nacional e ficasse ambos em 4 milhões e 800 mil por ano, o que para mim parecia ser algo razoável. E aí o governo do estado vem com uma proposta, na verdade, contrária disso tudo. Porque o Simples Gaúcho ele tem faixas, né, de pagamento do imposto. Eu acabei de encontrar a tabela aqui. Então, como é que funciona? Se tu fatura até, sei lá, 360 mil reais, o teu imposto é tal. Se tu fatura até 720 mil reais, o teu imposto é tal. E o governo quer reduzir a faixa de isenção, porque hoje até 360 mil reais por ano, tu não paga o ICMS. E o governo agora quer reduzir isso aí para 180 mil. Então ele quer cortar pela metade a faixa de isenção. Tu continua no Simples, por óbvio, mas tu perde a isenção. Eu tenho a tabela aqui, até eu posso até te falar, né, como é que é a situação. Ó, hoje, a empresa que fatura até 180 mil reais no ano, ela paga zero de imposto no Simples Gaúcho. A empresa que fatura até 360 mil reais por ano também paga 0%. A partir de 360 até 720 mil, começa a pagar 1,9%, depois passa para 2,5%, 2,7% ao longo do processo até chegar em 4,65%, que é o limite hoje do Simples Gaúcho. Tá? O que o governo quer propor? Hoje a gente paga 0% de quem fatura até 360 mil, paga 0%. O governo quer que pague 2,48% do faturamento para o governo. Então já é um valor bem expressivo, bem importante. Quem tem empresa, eu tenho empresa também, eu sei como é que é o faturamento. Olha, cobrar no faturamento é o que dói muito, né? É dolorido pagar. Margem, 4, 5% de margem de final, pagando aí É, do, metade em. É bem dolorido pagar no imposto. E olha só, dos 360 mil aos 720, que hoje a alíquota é 1,9%, vai passar para 3,18%, é um aumento de 66%. Então, o governo está querendo empurrar para baixo, digamos assim, a arrecadação no Simples Gaúcho. Ele quer aumentar o imposto das menores empresas, que são justamente aquelas que estão passando por dificuldade na pandemia, para tentar aumentar um pouco a arrecadação. Então, eu considero isso totalmente controverso com aquilo que o governo diz que a reforma vai trazer. Ora, se é uma reforma que vai trazer simplificação, desburocratização, melhoria do ambiente de negócios, que é o que eles dizem, como que essa reforma vai aumentar imposto na cesta básica, vai tornar mais caro o custo de vida para a população e ainda vai cobrar mais imposto das menores empresas, que são justamente aquelas que sofreram com a pandemia. É um risco muito grande essa reforma ser aprovada, pelo fato de que isso pode ser um grande tiro no pé. Ela pode ser um grande destruidor de empresas, destruidor de empregos, destruidor de renda da população. Eu tenho muito receio dessa reforma e não são palavras vazias, como tu pode ver. Tem a preocupação clara com o aumento das alíquotas e o aumento do imposto que a população vai pagar. Isso me incomoda bastante e é por isso que eu estou trazendo esse alerta para a população o máximo que eu posso. E lembrando que em torno de 54% dos empregos de carteira assinada são gerados pelos micro e pequenas empresas do país, né? Exato, Então nós temos exatamente. quase 99% das empresas brasileiras, e automaticamente pela proporção, e analogicamente também se aplica ao Rio Grande do Sul, são micro e pequenas empresas. Então vamos chegar
chegar chegando, né, para valer, principalmente no momento pós-recuperação aí, que muitos estão patinando, e o governo vem com uma ideia para, de fato, acabar prejudicando. Eu vou só... Imagina, desculpa te Permite interromper, fazer cara, mas eu preciso falar de novo sobre isso. Imagina, a gente tá querendo sair vivo dessa. Quem sair vivo já merece um parabéns. Ó, saiu vivo da pandemia. Essa pessoa merece um parabéns. Se saiu vivo, mantendo os empregos, sem ter que demitir ninguém, essa pessoa merece um troféu. Eu tenho visto alguns empresários aí que eles estão fazendo o máximo possível para manter o máximo de empregos possível. Aí tu imagina, a gente consegue sair disso. Aí em janeiro vem, pá, toma, pacotão de aumento de impostos. Cara, é pedir para destruir a economia, né? Eu quero aproveitar aqui, deputado, vou olhar para o meu computador aqui, está me acompanhando. Tem alguns amigos aí que estão online. O Jader Alain Brits, que é o nosso secretário de Planejamento de Santa Rosa, deixou um recado aqui. O governo estadual, em vez de ajudar o microempreendedor, quer aumentar o imposto, justamente um dos setores mais afetados da pandemia. Lamentável. Exato. Também temos a audiência aqui da nossa amiga, pessoa querida, secretária de Fazenda de Santa Rosa, Leila Pecala. Temos um governo estadual com a roupagem de um bom moço, muitos aparatos e tecnologia nas apresentações, fala rebuscada e travestida de cientificidade. Na verdade, temos um grande engodo e equívocos que estão penalizando os que precisam de cuidado, pequenas empresas, negócios familiares, o cidadão em si. Um abraço a Leno Jader, um abraço para o Cadeira. Excelente, parabéns ao filho, a Márcia Costa. A Leila também te deixaram boa noite. O Jader, eu falei. O Jorge, o Leandro, a Geni Dresch, que também é uma empreendedora aqui da cidade, também, família empreendedora. E, então, a gente quer fazer um convite para quem ainda não curtiu a página. Por favor, deixe sua curtida. Qualquer dúvida também, estamos à disposição de vocês. E para nós é um prazer receber aqui, então, o deputado José Riesgo, nesse importante tema aí que estamos discutindo, levando informações para vocês. A Lia Soares também, nosso estado seria ou um dos custos de vida mais caros do país, reforma tributária, sinceramente. Então, a reforma da maneira que está, de fato, acho que é uma questão gritante. E recém entramos uma pequena parte, né, deputado, dos problemas que se tem aí. E o que a gente vê também, que eu acho engraçado, que eu fui ler hoje um pouco a proposta, o final de semana também, do governo, que ele fala em redução do ônus fiscal para as famílias e tributar mais o patrimônio e menos o consumo. Contrapartida disso, nós temos lá, ao ler o texto, que eles estão simplesmente acabando com as isenções dos produtos da cesta básica, que aí vem o arroz, feijão, verduras, o leite, os ovos, legumes, pão e medicamentos também. Tinha uma série de isenções e passam nesse momento, então, se aprovado for, a serem tributados. Então, eu não consigo entender um pouco essa lógica, como nós vamos focar a redução do ônus fiscal para as famílias, considerando as pessoas que têm uma renda inferior, praticamente a sua totalidade é para bens de consumo, e o governo passa a aumentar os tributos, tirar muitas vezes as isenções e passar a prejudicar e a tributar valendo esses produtos. Então, qual é a sua leitura nesse sentido, deputado? Eu acho que aí entra a grande malandragem do governo, porque como é que ele faz esse cálculo? Ele pega a estimativa de consumo que o IBGE faz, e ali tem uma estimativa mais ou menos razoável do que as pessoas consomem, dependendo da renda delas, e ele faz a comparação 2020, 2021. Qual que é a grande malandragem? Em 2020 a gente está com impostos aumentados temporariamente. E em 2021 ele coloca o cenário com reforma. E qual que é a situação? Em 2020 a gente está numa situação excepcional. Esses impostos vão reduzir em 2021. E aí o governo vai lá e compara com 2021 com a reforma. E aí ele insere dentro da reforma esses itens que vão reduzir. Então ele insere lá gasolina, ele insere energia elétrica, ele insere comunicações, como se fosse reduzir por causa da reforma. Essa é a grande malandragem. E mesmo assim, não compensa, tá? Mesmo assim, tem aumento de ICMS. Mesmo assim, a família mais pobre acaba pagando mais. E aí, qual que foi a jogada do governo? Foi criar o sistema de devolução do ICMS, que em tese parece ser algo interessante, né? A família que gasta mais, o ICMS, ela pode receber de volta de acordo com o consumo. Só que tem diversos problemas na aplicação desse negócio. Em tese é muito bonito, só que na prática é muito problemático. Primeiro de tudo,
Se não tiver a reforma, essa família vai ter uma redução muito, muito grande no seu custo com o ICMS. Então, a reforma não é boa para ela já de começo. Segundo de tudo, a estimativa de custo de gasto do IBGE, ela insere um item chamado gasolina. E esse item chamado gasolina, ele vai reduzir em 2021. O grande problema é que quem gasta com gasolina, gasta com IPVA, porque tem carro, né? E o governo não insere o IPVA nos seus cálculos. Então, assim, se eu não tenho carro, eu não compro gasolina. Se eu não tenho carro, eu ando de ônibus, eu ando de táxi, de bicicleta, de o que for, de carona, a pé. Eu não gasto com gasolina. Né? Agora, se eu gasto com gasolina é porque eu tenho um carro. E o governo quer começar a tributar carros cada vez mais antigos. Então, esse discurso aí, ele se desconstrói, porque se a pessoa gasta com gasolina e, portanto, vai ter uma redução do gasto com ICMS na compra de gasolina, ela vai ter um aumento com o IPVA, que é o que o governo quer aumentar. E outro problema desse programa de devolução de renda é que ele não é para funcionar tipo um Bolsa Família, assim, que a pessoa recebe o dinheiro e ela vai gastar onde ela quiser. A pessoa vai receber um cartão do governo que só funciona em locais que tem a máquina do Banrisul. Imagina isso. Então, se a pessoa mora no interior e aquele lugar não tem máquina do Banrisul, só aceita dinheiro, ela não vai poder gastar. Ela não vai poder gastar, entende? E tem todo um sistema de obrigar a pessoa a pegar nota, enfim, não é fácil desse negócio funcionar, e ele tem todas essas peculiaridades, né? E ainda vai onerar o estabelecimento, porque a máquina do Banrisul é que tem a maior taxa. Né? Quem tem empresa e já passou no Banrisul sabe. Quem já passou no Banrisul sabe. As taxinhas deles são as maiores de todas. Eu lembro que eu fui no Banrisul uma vez para ver e me apavorei. De jeito nenhum que eu vou pegar uma máquina do Banrisul que é 4 e pouco por cento o imposto não, a taxa lá do cartão de crédito. Então não tem como ter essas máquinas. O pessoal tem porque essas pessoas têm cartão, algumas têm, mas no interior ali, o cara se tem máquina, ele tem aquela moderninha lá, ele tem outra. Ele não vai ter isso aí. Então é outra dificuldade, vai ter que incentivar as pessoas a ter, e se o cara tiver, ele vai ter que pagar essa baita taxa. Então, assim, o governo realmente vai desonerar a população? Sinceramente, não vai. Eu fiz alguns cálculos também na nossa bancada, a gente fez alguns cálculos, e qualquer família, né, que tenha um carro, já é um aumento exponencial de impostos com a aprovação da reforma. Para todo mundo, o melhor cenário, para todo mundo, o melhor cenário é que não tenha alteração nenhuma e que deixem as alíquotas voltarem ao normal, que deixem os impostos voltarem ao normal em 2021. A melhor solução agora é não fazer reforma, porque os impostos vão reduzir automaticamente. E o governo convenientemente esquece de comparar o cenário 2021 com a reforma e 2021 sem a reforma. Ele só faz a comparação 2020, que é um momento de imposto elevado temporariamente, com 2021 com a reforma, e aí, sinceramente, não é o melhor cenário para se comparar, porque o governo acaba esquecendo de colocar um cenário onde ele vai ser prejudicado. Não, e o que acaba acontecendo? Vou tirar de um lado para daqui 3 anos te conceder um benefício que vai ter toda uma barra burocrática e que ninguém vai saber o que vai acontecer lá para frente também, né? Então, a gente vai ter, então deixa esse dinheiro ficar no poder da população nesse momento, que ela possa, então, aquela pequena diferença que ela possa fazer girar na economia, né? Que é extremamente importante. Então, tira com uma mão e dá com a outra, né? Então, a gente vai aplaudir isso aí. Então, acho que é uma questão bem E tem um ponto complicada. que tu mesmo mencionou, os governos insistem em jogar o custo maior adiante, né, para os próximos governos. Sabe quando é que começa o grosso da devolução do ICMS, segundo a proposta do governo? 2023. Que é justamente quando já vai ter acabado o governo dele. E tudo isso é instituído por decreto, não é nem por lei, não está nem na lei, é por decreto. Então, assim, o que me garante que lá em 2023 não vai entrar um governador que pode sair pelos dois lados? Ele pode ou aumentar muito essa devolução e aumentar ainda mais o rombo do Estado, ou ele pode cortar essa devolução por um valor muito grande e prejudicar essa população que vai ter um aumento de ICMS para ter uma devolução depois. Pô, então não aumenta, então deixa do jeito que está. Não, infelizmente, e acho que essa questão também, comentaste um pouco do IPVA, e acho que todo mundo que está nos assistindo aí, porque o IPVA é uma questão, alguns estados já se tem em torno de 10 a 15 anos que são período de tributação. O Rio Grande do Sul tem atualmente 20 anos, até 20 anos da fabricação, o seu veículo, então ele é tributado. Com a proposta, ele simplesmente dobra esse prazo, passa para 40 anos. E aí a gente vê justamente quem que tem, porventura, tem um carro mais, um pouco mais velho, nessa faixa que até então era isenta, é justamente a população que vai pagar mais com a retirada da isenção da cesta básica dos medicamentos
e ainda assim de presente acaba ganhando para pagar o seu IPVA do seu Fiat Uno, do seu Corcel, do seu Fusca, que até então estava isento e muitas vezes um valor aí que certamente vai prejudicar em muito o orçamento familiar. E para contribuir também, para explicar para as pessoas que estão assistindo sobre a questão dessa infelicidade ali dessa majoração do IPVA para nós. Isso também já é destruído. Esse aumento do IPVA destrói o argumento do governo. O governo vem com um slide muito bonito na apresentação dele, e é o mesmo que o governador fala nas suas entrevistas, que é: temos que taxar menos o consumo e mais o patrimônio, dando a entender que taxar o patrimônio significa taxar os ricos, taxar os milionários, taxar aqueles que têm muito dinheiro, e taxar menos o consumo vai fazer com que a população mais pobre aí vá gastar menos, e aí vai melhorar a vida dos mais pobres às custas do patrimônio daqueles mais ricos. Grande balela. Onde que o Estado consegue taxar patrimônio? 2 impostos, tá? O ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Quando alguém morre, tem que fazer falece, né? Tem que fazer um inventário, e aí, para transferir os bens, tem que pagar aquele imposto, e tem um limite máximo de 8%, não tem como fazer uma taxação altíssima, como alguns querem. O pessoal fala muito, né? Taxa os ricos, taxa as grandes fortunas, patati patatá, bote 30% de imposto, não tem como fazer. O máximo é 8%, segundo a lei do Brasil. E a segunda forma do governo taxar patrimônio é o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O grande problema disso, primeiro, é que o IPVA deixou de ser um patrimônio há muito tempo, né? O carro desvaloriza todo ano, o carro gera custo, o carro não é algo que incrementa o teu patrimônio e te gera rendas, é um passivo o carro, ele é um custo que tu tem. E o carro, ele é um bem de consumo. As pessoas têm carro para ter um conforto na sua vida. O carro é para ir trabalhar, o carro é para levar os filhos na escola, o carro é para ir no mercado, não precisar ficar carregando sacola no mercado. O carro é para poder viajar de vez em quando, para poder visitar os parentes. É para isso que serve o carro. O carro não é um patrimônio, uma coisa de simples gozo e simples satisfação, né? Que eu tenho uma casa na praia, por exemplo. Não é a mesma coisa. O carro é totalmente diferente. E o problema disso é que o governo ele quer aumentar o imposto justamente sobre o carro. Desse aumento de imposto sobre o patrimônio que o governo diz, a imensa maioria disso, 70 e poucos %, é sobre carros. Então, assim, que ricaço é esse, que milionário é esse que vai ter seu carro taxado? Bom, é justamente aquele que tem o carro mais antigo. O governo quer aumentar o tempo de pagamento de IPVA do veículo fabricado de 20 anos para 40 anos. Então, assim, se a pessoa tem, o cara trabalha em qualquer atividade aí, e ele tem um carro antigo, justamente porque não paga IPVA esse carro antigo, preparem seus bolsos. Eduardo Leite quer taxar o teu patrimônio, que é o teu carro, que tu usa para ir trabalhar, dizendo que está taxando os ricos. É isso que está acontecendo. E aí, para a mídia e para a imprensa, isso vende muito bem, né? Estou taxando os ricos, estou taxando o patrimônio. E aí os caras vão lá e batem palma e falam: meu Deus, que modernidade, né? Que coisa maravilhosa, estamos virando um país nórdico. O Rio Grande do Sul está virando a Suécia, está tributando o patrimônio, está tributando o patrimônio e liberando os pobres que vão pagar menos ICMS. Mentira dupla, porque vai pagar mais IPVA e vai pagar mais ICMS. É uma mentira dupla, vai pagar mais em todos os lugares se essa reforma for aprovada. E olha só os dados que eu tenho aqui do IPVA. O governador, ele utiliza muito de um argumento que ele fala o seguinte: eu sou do Partido Novo, né? Então eu critico a reforma tributária, e a maneira que ele encontrou de me rebater é falar mal do meu partido. Ele foi para o Roda Viva e ele falou: lá no Rio Grande do Sul, tem os deputados do Novo têm me criticado porque eu quero aumentar o IPVA de 3% para 13,5%. Aí eu fui ver aqui em Minas Gerais, que é o estado onde o Novo governa, a alíquota de IPVA é 4%. Uau, como se tivesse sido o meu partido que aumentou o IPVA. Na verdade, a gente recebeu o Estado daquele jeito já. Ele aqui quer aumentar. E ele ignora completamente todo o resto. Olha só o que ele ignora. Ele fala: lá em Minas Gerais o IPVA já é 4%. Lá em São Paulo já é 4%. Lá no Rio de Janeiro já é 4%. Sim, são esses 3 estados. Os únicos 3 estados onde o IPVA é 4%. Sabe como é que são dos outros? Tem um estado que é 3,75%, que é Goiás. Depois, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Paraná é 13,5%, que é para onde ele quer aumentar. E todos os outros é 3 ou menos. Na Bahia é 2,5%, no Ceará é 2,5%, no Acre é 2%, no Espírito Santo é 2%, em Santa Catarina, que é aqui do lado, que é o que importa mesmo, é 2%. Eu vou fazer o quê? Eu vou emplacar meu carro no Rio de Janeiro ou vou emplacar meu carro em Santa Catarina, que é aqui do lado? Né? Que muitas pessoas que moram na divisa com Santa Catarina acabam emplacando os veículos, né? Lógico.
diferenças para ter, dar praticamente a metade, quase, hoje, considerando esse aumento. E eu acabei falando do aumento que passa para 20 anos, de 20 para 40, mas também ele aumenta de 3% para 3 13,5%, para né? 13,5. Que é Esse é o outra, pesado. Então vamos mostrar um número aqui, tá? Vamos mostrar um número, por exemplo. Digamos que a pessoa aí tem um Fusca de 1995, ele já não paga IPVA já há 5 anos, tá? E um Fusca de 1995, digamos que ele vale, sei lá, vamos lá, 12 mil reais, tá? 12 mil reais vezes 13,5% é 420 reais de IPVA. Então, se a pessoa tem um Fuquinha de 12 mil, o governador quer que ela pague 420 reais no início do ano do IPVA desse carro. Se o cara tem um carro lá que custa 15 mil reais, que já não paga mais imposto, o governo quer cobrar 525 reais de IPVA dessa pessoa. Além de obrigar ela a pagar mais no gás de cozinha, que vai aumentar de 12 para 17, e obrigar ela a pagar mais na gasolina, não que vai reduzir automaticamente, mas obrigar ela a gastar mais nos itens de consumo, na cesta básica. E o pior de tudo é que ele quer obrigar a gente a pagar por 40 anos. Esse é o problema. E eu fui buscar os dados também, eu tenho os dados aqui. Tem um estado no Brasil que cobra IPVA indefinidamente, que é o Tocantins, né, e todos os outros cobram 30 anos ou menos, sendo que 30 anos é só Santa Catarina e Minas Gerais. O resto é 20 para baixo. Tem estados que cobram 10 anos. Né, o Pernambuco cobra por 10 anos só. Alagoas cobra por 15 anos, o Goiás cobra por 15 anos, Mato Grosso cobra por 18 anos, São Paulo é 20 anos, Paraná é 20 anos, enfim, não faz sentido nenhum a gente aumentar isso e aí ele traz os dados. Não, lá em Minas Gerais é 4%. Sim, é o único dado que de IPVA que vale para usar, e ele vai lá e usa e a imprensa bate palma. Não, isso é absurdo. Cobrar mais IPVA é um absurdo, cobrar mais IPVA por mais tempo é um absurdo maior ainda. Não, ele acaba tentando usar o exemplo de Minas Gerais para tentar desconstruir a argumentação que vocês têm levado, por serem justamente o Romeu Zema do partido de vocês, no caso, né? E ter também recebido o Estado lá em Minas bem, totalmente quebrado, né? Tava mal Então, quando pegou. tentando desconstituir. Deu um recado importante para ti aqui, ó, a Leila. Admira o deputado José e seus posicionamentos, acompanhando a postura do Novo com o Marcel e a preocupação de buscar um Estado mínimo menos interventor e inchado, que faz frente à realidade vivida hoje. Não há espaço e fôlego para sustentarmos gigantes e inoperantes ineficazes. Então, a Leila deixou um recado para Que ti. legal, um abraço para ela, obrigado. A Arami Ribas, boa noite. O Jorge Bir, que também contribuiu conosco com a questão da erva mate, que passa aí, que é um hábito do gaúcho também, vai passar a ser tributado, né, Tia? Então, A erva mate e o churrasco, não esquece do churrasco que a carne vai aumentar também. e como, né, Tia? E até o gás de cozinha, tu falou que todo já está caríssimo, né? E ainda mais aí com o aumento de a líquida em torno de 40%, aumento da líquida de 12 para 17, então já é uma questão bem complicada. Deputado, poderíamos afirmar que essa reforma, se podemos chamar, trata-se de uma forma maquiada de aumento da carga tributária no Rio Grande do Sul? Sim, tranquilamente sim, curto e grosso. Curto e grosso. E a famosa pergunta, né, que a gente já discorreu bastante, afinal, quem vai pagar essa conta, né? Acho que isso é importante as pessoas estarem atentas aí, porque quem vai pagar essa conta? Boa, bem lembrado. Não sei se o pessoal acha que vão ser os ricos e os milionários e os zilhardários que vão pagar essa conta. Não se enganem, é todo mundo, toda a população, do mais pobre ao mais rico, principalmente a classe média, tá? O mais pobre, ele até tem uma devolução do ICMS. A classe média está ferrada com essa proposta, porque aumenta em tudo. Aumenta em absolutamente tudo e não tem devolução alguma que salve. Então, assim, o mais pobre vai pagar mais, a classe média vai pagar muito mais, e o mais rico não sei se vai pagar tão mais assim. É bem ruim, assim, essa reforma faz todo mundo pagar mais. E eu acho que uma ferramenta também que é importante, acho que o Estado deve agir, também os municípios, a questão de combate à sonegação fiscal. Tem alguma coisa nesse sentido que fala nitidamente para combater a sonegação? Que acho que é uma coisa Sim, muito importante, sim. tem arrecadar mesmo, né? Sim, um ponto que é positivo da ideia da reforma, que é um pouco cínico, mas é positivo, ao aumentar o ICMS da cesta básica para os mais pobres, o governo promete devolver ICMS
para aqueles que recolham mais notas fiscais e peçam notas fiscais. Então, é um incentivo torto, meio cínico, assim, meio descarado, que é o seguinte, ó, vou aumentar o teu imposto e aí, para eu te devolver, eu vou te obrigar a pegar nota fiscal. E já que normalmente essas pessoas mais pobres moram em lugares mais afastados, que normalmente tem as bodegas, né? Vamos falar o termo que a gente usa. Tem as bodegas, tem os bolichos no interior que não tem nota, o cara compra lá e revende. O governo meio que vai obrigar essas pessoas a ir lá pedir nota, e esse cara, para ele querer vender, ele vai ter que acabar dando nota. Então, de maneira bem torta, o governo faz algo razoável, que é evitar a sonegação e tentar fugir um pouco disso. Mas, assim, ele utiliza da pessoa mais carente para isso, o que eu considero cínico, mas o resultado é o que todo mundo pede, né? Que é uma redução da sonegação para poder fazer com que a gente tenha uma base maior e, quem sabe, no futuro poder reduzir a carga tributária. Só que, assim, a gente sabe que para reduzir a carga tributária é difícil, né? O governo tem que gastar menos, esse é o objetivo principal. Mas, deputado, eu quero te agradecer enormemente aí pela sua participação. Também sua agenda é corrida aí, poderia falar muito mais aí desse importante tema que vai afetar a vida de cada um de vocês que está nos assistindo, e eu posso ficar atento nesse debate, porque daqui a pouco, com pandemia, as coisas acabam sendo um pouco aceleradas e não passa despercebido. Então, acho que é uma votação extremamente importante que possa acompanhar e cobrar os nossos representantes, porque, de fato, vem afetar em muito a vida de cada um de vocês que aqui estão nos assistindo. Então, te agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui na minha fanpage para passar essas informações importantes, dialogar contigo. E o dia que vier a Santa Rosa, aí estaremos também abertos a um bom bater-papo para ti. E parabéns pelo teu trabalho. Siga firme, que a gente puder também contribuir contigo e com o mandato. Conte com a gente, porque a gente quer fazer uma política diferente, uma política de resultados para as pessoas que aqui merecem, são os cidadãos que tanto pagam e tanto querem um Estado que seja cada vez mais eficaz e de maiores resultados. Puder deixar a sua saudação final aí, deputado, e novamente muito obrigado pela sua presença. Bom, Rafael, só tenho a te agradecer. Eu me empolgo falando desse tema, eu gosto muito de falar do assunto. Eu me sinto um pouco chateado porque eu queria muito uma reforma tributária estadual que de fato simplificasse, de fato modernizasse, de fato desburocratizasse. Acho que é mais um dos motivos de eu estar não ter gostado dessa ideia que veio, porque ela é descarada, né? É um aumento de imposto descarado com um pouquinho ali de reforma para tentar jogar a isca e fazer a gente se abraçar naquilo que é bom e falar, não, tem coisas boas. É muito pequeno o que é bom perto daquilo que é ruim, e isso incomodou bastante, assim, isso tem incomodado bastante. Eu tenho um objetivo muito claro aqui, que é evitar que o cidadão gaúcho pague mais. Eu acho que esse é o objetivo que todo mundo tem que ter. Se o governo não consegue fazer frente aos seus gastos, se o governo não consegue fazer o ajuste fiscal, que eu sou um defensor árduo, eu defendo fortemente o ajuste fiscal. Se o governo não consegue, bom, ele que reduza seus gastos, esse é o que ele tem que fazer, não tem que ir pegar o dinheiro no bolso da população. Então, assim, eu vou estar sempre vigilante com isso. Aumento de imposto não, tá? Era temporário tudo isso, era para ser temporário, não era para ser permanente. Então, o meu objetivo aqui é evitar aumento de impostos. Caso seja comprovado, eu estou sempre aberto a mudar de opinião, né? Caso esteja comprovado que a reforma não aumenta impostos, aí eu posso pensar, mas assim, não é mesmo, tá bem descarada essa intenção do governo, e eu vou ser vigilante contra isso. Então, assim, já manifestei claramente, o meu voto para essa reforma é não, não tem como votar favorável a isso. E é um ponto importante, Rafael, todo mundo que estiver preocupado com a reforma tributária estadual, estiver preocupado na verdade, vou mudar o nome, todo mundo que estiver preocupado com o pacotão de aumento de impostos do governo do estado, que cobre seu deputado, vai lá, pergunta para ele como é que ele vai votar, pede para ele dizer como é que ele pensa sobre isso. Eu não quero citar nomes nem nada, mas nas regiões tem deputados aí, na região das Missões tem vários deputados, tem deputado em Santa Rosa, tem deputado em Ijuí, tem deputado em Santo Ângelo, tem deputado em tudo que é lugar aí próximo, e eu acho que vale a pena conversar com eles para ver como que eles vão votar. Eu só tenho a te agradecer, muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição. Desculpa se eu falei muito rápido, às vezes é mania de tentar falar muita coisa e acabo me perdendo, e todos aqueles que estão me ouvindo aí, peço que sigam nas redes sociais aí, acompanhem no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo Giuseppe Riesgo, não tem muita criatividade, é tudo o mesmo nome para facilitar um pouco mais. Obrigado, um abraço.
Muito bem, deputado, um abraço. Também quero poder agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Deixar aqui um abraço para o Samuel Cornelius, meu amigo Ito, a Angélica Schmidt, o Leandro e todos vocês que deixaram seus recados, que curtiram, que compartilharam e acima de tudo, que nos acompanharam nesse importante debate. Então, uma ótima noite a todos, uma grande semana pela frente e até a próxima live para que nós possamos levar informações importantes para todos vocês. Um grande abraço do amigo Rafael Rufino e uma ótima semana.